Bom dia, hoje nós iremos apresentar o LA. O nosso grupo é composto por mim, Amanda, pelo Felipe, Gustavo e João. Conforme solicitado na questão 1, nós iremos fazer a classificação do modelo. O modelo é SIMO, dinâmico, invariante, sistema dinâmico, analógico, sistema tempo contínuo, sistema de parâmetro concentrado, sistema não linear, determinístico, paramétrico e sistema no domínio do tempo. Agora iremos explicar cada característica individualmente. Bom, SIMO é quando tem uma entrada, assim como estamos vendo, da corrente, e várias saídas. E as saídas serão posição, velocidade, aceleração e força eletromotriz. Podemos observar que o sistema é dinâmico quando a resposta exibe uma parte transiente e que a gente consegue representar por equações diferenciais. O modelo é invariante no tempo, pois os seus parâmetros são constantes, como podemos observar na tabelinha dada no LA. Sistema dinâmico, pois conseguimos saber qualquer ponto e os valores das variáveis de estado são reais. Então, conforme o tempo, elas dependerão apenas das variáveis de estado e das entradas. Conseguimos saber que o sistema é analógico, pois conseguimos obter diversas respostas em uma faixa de valor. Sistema tempo contínuo, as variáveis, elas não mudam em todo instante de tempo, conforme conseguimos ver na ilustração. Sabemos que o modelo é sistema de parâmetro concentrado, pois as propriedades são homogêneas em todo o sistema. Conseguimos observar que o sistema é não linear, pois não conseguimos aplicar superposição e efeitos, o que faz que o sistema seja não linear. Sabemos que o sistema é determinístico, pois existe uma repetibilidade na solução. A representação no espaço de estado seria uma análise ou uma observação do sistema para nós conseguirmos transformar o sistema em equações matemáticas, que provam e estudam o movimento. Quando isolamos os componentes, podemos obter os valores ou orientações. Para toda análise do sistema, teremos uma variável de estado, para que essas equações sejam transformadas em dois tipos: escalar e matricial. Podemos mostrar nas equações 1 e 2 que nós isolamos na equação 1 a corrente e na equação 2 a aceleração. Depois, nós selecionamos as seguintes variáveis de estado e então, realizando as substituições, teremos as seguintes equações. Para a solução numérica no Excel, nós recortamos uma parte do Excel ao qual mostra os dados utilizados e os resultados iniciais ao qual obtivemos. Portanto, as fórmulas aos quais nós utilizamos no Excel foram o tempo, que seria o ponto anterior mais o passo, o DI dt, que seria a derivada da corrente, sendo a fórmula dela o Z3 ponto apresentada na representação do espaço do estado, o Z3, que seria a própria corrente, ao qual a fórmula utilizamos seria o ponto anterior mais o I ponto, derivada da corrente, vezes o passo. Para aceleração, nós utilizamos a nomenclatura de dx2 dt, ao qual a fórmula utilizada para este cálculo seria o Z2 ponto, que foi apresentada na representação do espaço do estado. Para o dx dt, que seria a velocidade, nós utilizamos a velocidade, que é igual ao ponto anterior dela, mais a aceleração vezes o passo. E para a posição, que nós nomeamos como x, seria x igual ao ponto anterior do x, do próprio x, mais a velocidade vezes o h. Depois de todos esses cálculos, conseguimos realizar os dois gráficos necessários. O primeiro sendo da velocidade em função do tempo. Podemos observar que nesse gráfico ele realiza um pico máximo, depois ele realiza uma leve subida e depois se estabiliza. Portanto, podemos dizer que o pico máximo dele é de em torno de 0,09 ao tempo de 0,005.
Portanto, depois também dos cálculos, conseguimos realizar o gráfico da posição em função do tempo, que seria o apresentado. Agora, no item 5, realizamos um código para ser implementado o método de Euler no MATLAB, considerando o passo de 2 vezes 10 a menos 4, tempo inicial de 0 e tempo final de 0,05. Como pode ser observado, colocamos os valores iniciais, todas as considerações iniciais e criamos uma função chamada LAFAN. Portanto, agora podemos ver a função LAFAN, onde nós colocamos o tempo inicial, tempo final, y0 e o passo. O x1, x2 e x3, 0, serão termos onde iremos guardar os resultados dos cálculos posteriormente. Podemos observar o TI e o TF, o T, que seria o range de tempo inicial considerando o passo até o tempo final, e o N, que seria a contagem das variáveis T durante os cálculos. O for i seria usado para calcular o método de Euler, aonde utilizamos o x daqui para frente igual o x agora, mais a derivada do tempo vezes o passo. E tudo isso, armazenado no x1, x2 e x3, será considerado como y. Onde também agora podemos observar a função .y, aonde colocamos as informações de todas as constantes, as informações da posição, velocidade e corrente, e também colocamos as fórmulas, as quais, portanto, considerando os cálculos realizados no MATLAB, conseguimos realizar o gráfico da posição e da velocidade, ao qual chegamos à conclusão que os gráficos do Excel e do MATLAB estão relativamente iguais. A fim de determinar um número de passo adequado para as nossas simulações e um número de passo limite para a estabilidade do método de Euler, nós escolhemos 5 números aleatoriamente e, por meio de um código, nós testamos ele e plotamos um gráfico para ter uma melhor visualização. A partir da análise gráfica, nós concluímos que o melhor passo era de 2 vezes 10 a menos 6. Para chegarmos ao modelo linearizado, primeiro nós tivemos que analisar as informações dadas pelo enunciado, que foram que o espaço era 0, a corrente é 0 e que a velocidade era muito próxima de 0, porém não sendo 0, e ela também é positiva. Então, a partir da análise gráfica do passo, nós chegamos que a velocidade é igual a 10 elevado a menos 6 metros por segundo. No segundo passo, nós temos que escrever as equações em termos das variáveis. Sendo isso, nós temos uma entrada e 3 variáveis. As variáveis são o espaço, a corrente e a velocidade. No passo 3, nós calculamos os coeficientes a's e b's por meio de derivadas parciais. Ou seja, nós pegamos a função 1 e derivamos em função da variável 1. Depois, nós pegamos a mesma função 1 e derivamos em função da variável 2. Depois, na 3 e, por fim, na entrada. E assim nós fizemos com a função 1, 2 e 3. E, por fim, esse é o nosso modelo linearizado. Os nossos altos valores são de menos 600, menos 200, menos 400 imaginário e menos 200 mais 400 imaginário. Todos os altos valores têm partes reais negativa. Isso significa que, independente de qualquer perturbação inicial, o sistema tenderá a retornar ao seu ponto de equilíbrio ao longo do tempo. Portanto, com base nesses lambdas, nosso sistema é considerado estável. Replicamos o mesmo código para o não linear e o linear, mudando apenas a tensão para 5 volts. Agora, a nossa alteração no script linear, vamos fazer a mudança das derivadas da velocidade e derivadas da corrente por números que vão linearizar nossa função que nós achamos na parte de linearização. Como vocês podem ver, agora esse vai ficar a nossa derivada da velocidade. Declarando o tempo, as condições iniciais e o passo, logo após, chamando as funções linear e não linear. Por final, plotamos o gráfico de linear